Na internet, a gente sabe, não se fala de outra coisa. A gente está discutindo a conta de leite condensado do governo federal. Pois é, esse é o Brasil. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Bom, galera, na internet, a gente sabe, não se fala de outra coisa. A gente está discutindo a conta de leite condensado do governo federal. Pois é, esse é o Brasil. Na terça-feira foi divulgada a lista de gastos do executivo com alimentos no ano passado, 2020. Foram 1,8 bilhão gastos em 2020, 20% a mais que em 2019. E alguns itens chamaram a atenção, como os 2,2 milhões de reais gastos em chiclete, os 8,8 milhões pagos em bombons e, principalmente, digamos, a cobertura do bolo. Os 15,6 milhões de reais em leite condensado. O rebuliço foi tão grande que o site do Portal da Transparência saiu do ar. Os memes na internet estão maravilhosos. Eu recomendo todos. Mas, embora a piada seja ótima, a gente tem que lembrar que esses gastos são referentes a todos os órgãos do Poder Executivo, não estão falando só do Palácio do Planalto. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro é chegado a um leite condensado no café da manhã, mas não é tanto assim. Para ser sincera com vocês, se a gente pensasse exclusivamente no Bolsonaro, o que mais me impressionaria seria a pouca quantidade de alfafa. Piadas à parte, é de fato revoltante que no meio de uma pandemia em que a população está sofrendo com um desemprego de mais de 14%, o governo federal tenha aumentado as suas despesas de alimentação em 20% e, vamos combinar, com itens não essenciais. Vou aproveitar aqui para falar para vocês que enquanto eu estava me preparando para gravar esse vídeo, eu recebi um vídeo do presidente Jair Bolsonaro numa churrascaria que parece que ele fechou para fazer um encontro com artistas. Eu tô colocando entre aspas porque eu não reconheci ninguém que estava lá. E ele, se utilizando de termos chulos, o que aliás ele faz sempre, né? Começa a ridicularizar a imprensa e dizer por que ele comprou o leite condensado, enfim, todo mundo dando risada e aplaudindo. O que eu fico pensando é um bando de tonto, né? Que tá pagando a conta no meio de uma pandemia, não só do remédio que não tem comprovação nenhuma, mas também do leite condensado, do bombom e do chiclete e ainda acha graça. Enfim, vamos continuar aqui. O relevante é que o presidente fala que não tem dinheiro para continuar com o auxílio emergencial, que ia ser de R$200, aliás, se o Bolsonaro tivesse conseguido o que ele queria, porque o auxílio de R$600 foi uma conquista do Congresso Nacional. Mas não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para o chiclete? Não tem dinheiro, não tinha dinheiro para o benefício da prestação continuada dos idosos miseráveis no Brasil, que o governo federal queria cortar durante o debate da reforma da Previdência, mas tem dinheiro para o leite condensado? Estranho, né? O Brasil está quebrado, não foi o Bolsonaro que falou? Pois é, todo mundo tem que seguir a austeridade e ser fiscalmente responsável. Menos a galera dele. E vamos combinar aqui que o mais revoltante não é nem a conta do supermercado do governo federal. A agência de checagem de notícia aos fatos foi checar a notícia e viu que essas cifras exorbitantes correspondem ao custo anual de todos os órgãos do governo federal com esses alimentos. Dos 15,6 milhões gastos com leite condensado, 14,2 milhões foram gastos pelo Ministério da Defesa, que paga pela alimentação do efetivo de todas as Forças Armadas, de cerca de 370 mil pessoas. Gente, as Forças Armadas estavam fazendo sobremesa enquanto os brasileiros estavam sem dinheiro para arroz com feijão. Não parece muito justo, né? O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, até justificou, falando que os soldados faziam muito exercício, que precisavam de calorias extra. Mas, enfim, talvez a gente tenha que apresentar o frango com batata doce para as Forças Armadas do Brasil. E ainda que você justifique o leite condensado pela caloria extra, né, já que o Eduardo Bolsonaro tentou fazer isso, a gente continua com o mesmo problema com o chiclete, né? Que é o quê? Para tapar o jipe do padre fez um furo no pneu, aí vai tapar com o chiclete? É isso? Enfim, me distraí. Vamos voltar para o tema. A gente sabe como as Forças Armadas são importantes, muito importantes para o governo de Jair Bolsonaro, não sabe? E aí, por que elas são muito importantes? Pode até não ter dinheiro para todo mundo, mas tem que sobrar para os militares. O presidente sempre vai se esforçar um pouco mais, como ele fez, por exemplo, na reforma da Previdência, em que todo mundo teve que pagar a sua cota de sacrifício, mas os militares? Não, os militares ganharam um aumento. E por que eu estou ressaltando essa relação próxima do presidente com as Forças Armadas nesse momento específico?
Porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem que fazer afagos à categoria dos militares. Afinal, eles estão muito amarradinhos até o final. Vocês lembram quando a gente achava que os militares eram os adultos da sala? Quer dizer, a gente achava, né? Algumas pessoas achavam, nunca achei. Mas enfim, que os militares iam controlar os arroubos do presidente e trazer racionalidade para o governo? Pois é, galera. Hoje a gente tem um general na ativa, o nosso ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, empurrando remédio que não funciona para uma população desesperada, deixando Manaus sem oxigênio para os doentes e o Brasil sem vacina. E aí não adianta o povo mentir, né? Falar, não, nunca recomendei o remédio e tal. Galera, tem prova. Bolsonaro apagou as fotos com a cloroquina e o Pazuello disse que não falou. Fica até constrangedor, né? Então, não dá pra dizer que os militares fazem o papel do adulto trazendo racionalidade pro debate, não é verdade? E eu trouxe esse assunto de novo das Forças Armadas hoje pro vídeo, porque a gente tá observando que pelo andar da carruagem, o general Pazuello deve ser rifado pra aplacar os ânimos. E ele tá indo calmamente pro abate. Afinal, o papel dele parece ser esse mesmo. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a instauração de um inquérito para investigar exatamente a atuação do ministro da Saúde no colapso da saúde pública em Manaus. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, que estava bem caladinho, né, nos últimos tempos. Enfim, pelo Augusto Aras, depois que alguns partidos políticos fizeram representações à Procuradoria-Geral da República. Ou seja, também não podemos dizer que Augusto Aras agiu assim por iniciativa própria, né? Estava lá sumido na dele, aí de repente não teve mais, talvez não teve mais como ficar quieto porque foi provocado, pode ser. O Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República do Amazonas, que é vinculado ao Ministério Público Federal, também abriu inquérito para apurar o possível ato de improbidade administrativa praticado por agentes públicos, incluindo aí o general Eduardo Pazuello, nosso atual ministro da Saúde. O que está aparecendo então? Tá parecendo que o Pazuello vai pagar o pato que é do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro vai demitir o Pazuello, vai colocar a culpa no general, aliás, colocar a culpa nos outros é uma coisa que ele faz muito bem e faz sempre. Vai fingir que não é com ele e que o erro foi do outro. Essa é a especialidade do Bolsonaro. Mas como eu sempre digo para vocês aqui, nosso trabalho é cobrar e lembrar. Lembrar que o capitão desse time é o Jair Bolsonaro, como ele mesmo já disse. Quem responde é ele, quem tem que ser responsabilizado é ele. Lembra que ele fala, é ele que tem a caneta? Ele que é o técnico? Pois é, Jair. Então assuma a responsabilidade pelos seus atos. Enfim, o fato é que os militares se abraçaram ali com o governo Jair Bolsonaro e agora tá bem difícil para eles sair dali. Por isso que eu sempre digo para vocês que o presidente é bastante esperto, ao contrário do que parece, né? Ele pegou os militares e colocou em postos-chave. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre isso. E fazendo isso, ele colocou os militares numa situação muito complicada para abandonar o barco. Ele pega o general Mourão e coloca para cuidar da Amazônia, que é talvez o assunto da pauta com a maior repercussão internacional. Enfim, que agora fica ainda mais complicado com a derrota do Trump e a vitória do Biden. Ele pega o Pazuello e coloca à frente do Ministério da Saúde, para o Pazuello ser pessoalmente responsável por tudo que deu errado devido à incompetência e ao negacionismo do governo, que vem do Jair Bolsonaro. A gente ouve por aí que os militares estão muito incomodados com essa questão de o general Pazuello ainda ser um general da ativa e que enfim, essas implicações que o atingem podem refletir mal para as Forças Armadas e levar essa crise para as Forças Armadas, então extrapolar a figura do Pazuello. Mas a questão já extrapolou, né, gente? E o interessante para olhar aqui é que quando os ventos do impeachment aumentam, a gente poderia pensar, os militares vão se unir agora para se livrar do Bolsonaro, que, vamos combinar, é uma vergonha para a corporação, e lançar o general Mourão para assumir. O Mourão até tem dado algumas declarações tirando o corpo fora, falando que falta diálogo com o presidente, que ele estaria distante das decisões, enfim, jogando uma de vice decorativo, né, para tentar se afastar das atrapalhadas do Jair Bolsonaro. Aliás, falando em vice decorativo, quem que lembra dessa carta icônica da história da nossa república? Deixa aqui nos comentários. Vamos dizer que o Mourão tenta fingir que é Temer pro caso do Bolsonaro virar Dilma, mas não vai colar. O vice decorativo vem da mesma instituição do cara que está fazendo uma gestão catastrófica da saúde pública, no meio da maior crise em um século. E o Bolsonaro é muito esperto. Ele joga a reputação das Forças Armadas como boia de salvamento para si mesmo. E agora, eles não têm como sair. Ou até tem, né? Mas vai ser mais difícil, porque afinal, aqui no Brasil, tudo pode acontecer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Tchau, tchau.